Senhor Jesus. Vamos ofertar com alegria, Magna. Bem louvado. Vamos nos pôr de pé, igreja. Nós iremos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos repetindo aqui o número do WhatsApp. Vai enviando o seu pedido, vai interagindo com a gente. Você que chegou agora ao programa, nós já iremos ouvir a palavra de Deus e no final nós iremos interceder por sua vida, tá certo? Já temos alguns contatos, aqueles que vão ainda até no final do programa enviando e nós estaremos orando no final. Vamos ouvir a palavra do Senhor, por isso eu chamo aqui o cooperador Caio. Palavra contigo, querido. Glória a Jesus. Pai, Senhor Jesus, irmãos. Amém. Estou grato a Deus por esta rica oportunidade que nos concede o Senhor. Aproveitando o ensejo, então, que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iremos fazer menção de um texto sagrado no livro de Isaías.
capítulo 49 e o verso 15. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu ouvi um trecho do louvor que foi entoado agora pela nossa irmã Edna, e diz a respeito de abandonar. E acredito que esta mensagem há de vir de encontro com muitas pessoas que há de ouvir esta mensagem. Deus, Ele é fiel, e Ele é aquele que nos guarda, Ele cuida, e Ele é fiel em toda a sua palavra. Isaías capítulo 49 e o verso 15, diz assim a palavra de Deus: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero fazer mais uma menção num texto, livro de Gênesis, capítulo 21, irmãos. Gênesis, capítulo 21. Depois voltaremos naquele texto. Glória a Jesus. E o verso 17. Gênesis 21 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou mencionando o texto. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Pode tomar os vossos assentos? Graças a Deus, irmãos, pelos dois textos a qual mencionado, mais uma vez o privilégio de poder retornar na oportunidade aos obreiros, pastores, evangelistas, o presbítero Marcos, a igreja em si. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. E fiquei um pouco mais na certeza deste texto após o louvor que a nossa irmã ela louvara ao Senhor nesta noite, e nesta questão de um trecho da palavra que ela mencionou, a questão do abandonar. E eu estava com esse texto estudando hoje, e uma das práticas ou uma das circunstâncias maiores em que nós, nos dias atuais, estamos vivenciando e tendo algumas convivências a respeito de rejeição, abandono, discriminação, e muitas das vezes é o que pega uma sociedade, uma nação, um país, lugares. Vemos que na faculdade mental de um ser humano, de um homem e de uma mulher, jamais existiria este conceito. É óbvio, antes de o homem, a mulher, transgredir, pecar, tudo tinha e existia uma harmonia. Irmãos, o texto aqui é bem claro. Isaías, no capítulo 49, verso 15, ele coloca aqui uma condição, um condicional. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Palavra de Deus. A mãe, na sua maior
ignorância, jamais ela teria uma atitude dessa. Claro que, após transgredir, como eu disse, após errar, após o pecado, a mulher, o homem, a natureza humana, ela deixa a desejar até mesmo nos seus conceitos, nas suas ideologias e nas suas faculdades mentais, a ponto de Deus colocar aqui uma condição, ainda que viesse a acontecer tudo isso, Deus, ele intervém e ele diz: todavia, eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei do homem, eu não me esquecerei da mulher, eu não me esquecerei do ser humano. E isto, para nós, irmãos, é uma gratidão, é uma vitória muito grande, pois que Deus, ele está dizendo que dificilmente acontece isso. É por isso que o próprio Jesus disse: olha, o homem sendo mau, não sabe dar boas coisas aos vossos filhos? Se ele pedir pão, não vai dar pedra, não vai dar peixe, não vai dar nada disso. Se ele pedir pão, ele vai dar pão. Ele não vai dar pedra. O homem, nos seus delitos e pecados, ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos. A Bíblia vai dizer: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará bem a todos aqueles que pedirem. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, Salmos de número 27 e o verso 10 vai dizer assim: ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Qual que é o teu estágio nessa noite? Você que há de ouvir esta mensagem, qual que é a circunstância da tua vida que você está vivenciando? Abandono, rejeição, desprezo, está sendo negligenciado? Está sendo excluído? Está se sentindo rejeitado e desprezado? O que é rejeição? Eu fiz essa pergunta para mim. Rejeição é fácil de se responder. Quem já foi rejeitado e desprezado sabe. Consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceito, preterido, discriminado, humilhado. É a sensação de abandono, de depreciação. Perceba, eu li um texto sagrado, a qual disse que Agar e Ismael agora saem da casa de Abraão e de Sara, e agora eles vão para o deserto. Este homem, Abraão, sabia muito bem da promessa que Deus tinha na vida de Agar e de Ismael. Mesmo assim, abre as portas da tua casa e o abandona, para ir seguir caminho. Por quê? A rejeição, primeiro, ela consiste em não ser querido, não ser bem-vindo, não ser amado, não ser aceito, preterido,
discriminado, humilhado. Envolve muitas coisas. Vou ser breve para dizer que falta de harmonia, de relacionamento familiar, estrutura. Estava havendo neste lar, aonde estava Sara, Abraão, Agar e Ismael, uma intriga, uma contenda. E em cima disso, para que não piore a situação, Abraão prefere então pegar Agar e Ismael e despedi-lo. Chega a uma certa altura, no deserto, a Bíblia vai relatar que o menino agora com sede, fome, Agar agora para não ver aquela situação, deixa a criança a um tiro de flecha, a mais ou menos aí quase uns 100 metros de distância, e agora segue o caminho, e o anjo do Senhor chega para Agar e diz: olha, Deus ouviu a voz do menino, e desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Como eu disse o texto, rejeição, desprezo, desafetos, isso tudo acarreta e constrói aí uma desarmonia familiar, uma desunião, uma destrutura. E como eu estou usando aqui a palavra abandono, quem sabe você esteja se enquadrado nessa história, nenhuma situação dessa. E num contexto como esse nessa noite, o que fazer? São muitos os casos que tem, irmãos, por aí, mas olha só, ser rejeitado causa medo, ansiedade, dúvidas e é um sentimento incômodo de dor. Vou trazer aqui rápido alguns exemplos. Rejeitado por amigos e famílias. Marcos capítulo 6, o verso 4. Vamos fazer algumas leituras? Porque nós que estamos aqui entendemos bem a palavra de Deus, mas estamos aqui alcançando um outro público e pessoas que às vezes não sabem como lidar com certas situações. Nós sabemos, graças a Deus por isso. Mas tem pessoas que precisam de auxílio, de conselhos, e Deus tem uma palavra para todos eles nessa noite. Marcos capítulo 6 e o verso 4, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então Jesus já sabia muito bem a questão do desprezo, a questão da rejeição, já sabia muito bem essa questão de sentir-se, essa indiferença. Jesus vivenciou isso entre amigos e entre familiares. Isaías 53 e o verso 3 e 4 explica um pouco melhor essa situação de Jesus. Quero dizer que você não é o único que vivencia isso. Quero dizer que você não é o único a passar por isso, por rejeição, desprezo, abandono. Jesus sabe muito bem o que é isso, e pela palavra de Deus, Ele tem uma palavra de consolo para o teu coração nessa noite. 53 de Isaías, e o verso 3 e 4 diz assim: era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Então Jesus foi aqui desprezado, rejeitado, foi tratado como indigno entre os homens. Jesus, ele foi levado ao madeiro, e só era levado naquela época pessoa de uma má índole, pessoas que não podiam estar em uma sociedade, pessoas que não podiam conviver em um ambiente público, mas Jesus se fez maldito, ele tomou essa cruz, ele foi até o madeiro, para que eu hoje e você pudesse ter vida e vida com abundância, pudesse ter liberdade, pudesse deixar com que esse sentimento de desprezo, de rejeição, viesse cair por terra, e que nós possamos ter a liberdade plena de adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Esta liberdade não é só para nós que estamos aqui dentro, é para você também que está no teu lar, que há de ouvir esta palavra na tua casa, onde você se encontra. Eu quero dizer que Jesus cuida da tua vida, Ele não esquece de ti, Ele não te abandona, Ele não te rejeita, Ele não te despreza. Pode uma mulher esquecer-se do teu filho que cria, olha o condicional, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Qual que é a tua falta nesta noite? Qual que é o motivo? Qual que é o teu maior problema, a tua maior dificuldade? É de ser aceito? É ser desprezado? É ser rejeitado pela sociedade? É ser rejeitado no trabalho? É ser rejeitado na família? É ser abandonado por pai, por mãe? Qual que é o teu histórico? O que você tem convivido? Qual é a tua história de vida? Qual é o teu currículo de vida? Eu quero dizer nessa noite, assim como um dia Jesus libertou a minha vida, assim como um dia Jesus entrou no meu coração, assim como um dia Jesus habitou dentro da minha vida e fez guarida dentro de mim, um dia eu sentia desprezo, um dia eu sentia rejeição da sociedade, do homem, até porque eu não era uma pessoa tão bem assim no meio da sociedade, mas Jesus muda, Jesus transforma, Jesus tira do monturo e coloca assentado os homens entre os príncipes, lava ele com teu sangue e coloca um novo cântico nos seus lábios, e nós temos hoje motivo de sobra para adorar e glorificar ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Bem, vou contar aqui 2 casos rápidos. Houve no ano de 2005, não vou citar nomes, mas pelo G1, a gente vê uma história de paternidade de uma mãe que agora pega uma criança e vai agora até o rio da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Amarra aquela criança num saco e joga ela no rio. Agora tem um homem que cuida daquele ambiente, daquele museu, daquele espaço, pegou aquela criança, abriu, pega aquele saco, melhor dizendo, abre e vê que é uma criança. Isso foi no ano de 2005. Aquela criança nasce. Em 2006, com alguns problemas de saúde, algumas dificuldades, a mãe pega e abandona. Já tinha homens, pais de plantão, que queria agora a adoção, que queria uma criança, queria filhos, e pega aquela criança e começa a criá-la. Tem ali um momento, um período de experiência pela justiça, para ver se realmente de adaptação. Mas é o que eu quero dizer numa faculdade mental, o homem ou a mulher, no seu estado normal, Pastor Milton, nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa. Nunca, jamais. Enquanto mulheres querem ter filhos,
esta abandona o seu filho no rio. Tem pais ali de plantão que ficam ali esperando por doação porque é casado, a mulher não pode ter filho, ou o marido não pode ter filho. Mas a palavra nessa noite é para todos aqueles que há de ouvir esta mensagem: ainda que uma mulher venha rejeitar o seu filho, a sua criança, Deus está dizendo: eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. E há uma situação também. Poucos dias eu estava vendo uma reportagem de um pai que estava levando uma criança, e não foi ali intencional, mas ele entra como um culpado, levando a criança para a escola. Ele esquece, nesse dia era ele que ia levar, era sempre a mãe que levava, e agora ele vai para o seu trabalho de rotina. Depois do expediente, saindo do trabalho, ele vai para o seu carro e encontra a criança dentro do carro, com os vidros fechados, na parte da tarde, do dia, o calor, e aquela criança veio a falecer. Eu imagino o desespero daquele pai para contar para a mãe. Eu imagino o desespero daquele pai para contar essa notícia. Não foi algo que ele quis, não foi algo que ele calculou fazer isso. Há uma diferença, mas não deixa de ser uma situação em que ele tem que se responsabilizar pelos seus atos. Agora, da mulher a qual eu disse, foi algo proposital. Ele teve a intenção de fazer isso, a família, a mãe teve a intenção de fazer isso. Volto a dizer a questão da palavra abandono. Agar foi agora para o deserto porque Abraão o despediu. Sara não queria ela. Isaac também não queria ele. Estava tendo contenda, intriga no lar, na família. Mas Deus chega ao socorro de Agar. Deus traz agora a resposta para a oração de Ismael. Ismael provavelmente ali estava com a idade de 16 anos de idade. Deus vem ao socorro dele. Quero dizer para você nessa noite: se você se sente desprezado, rejeitado, se você se sente numa situação de abandono, e como eu li aqui, não querido, não amado, não aceito, discriminado, humilhado, tendo a sensação de abandono e de depreciação, ainda que todos te vejam dessa forma, no trabalho, na sua vida profissional, na tua escola, na tua família, eu quero dizer uma coisa: Jesus, Ele está olhando para a tua vida. Ele não te rejeita, Ele não te despreza. Pelo contrário, Ele quer te chamar de filho. Ele quer ser o teu pai. Ele quer cuidar da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8 e o verso 38 diz assim, irmãos, para mim está encerrando a minha oportunidade. Romanos capítulo 8 e o verso 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Quero apresentar a ti nessa noite um Jesus que pode mudar a tua vida, o quadro da tua vida, a tua história, e dizer que não há nenhum problema que não possa ser solucionado. Não há nada que possa ser resolvido se você deixar Jesus entrar no teu coração. Quem sabe o teu histórico de vida é triste. Muitas das vezes você pode falar, o pregador está falando é fácil.
Mas eu quero dizer que Deus pode mudar o quadro da tua vida e Ele quer salvar a tua vida. Ele quer te libertar, Ele quer curar os teus traumas, a tua ferida. Quem sabe você já não tem mais olhar para Deus, olhar para ninguém. A angústia, a ira, o ódio, a raiva, das vezes, quem sabe, tomou conta, sentimentos malignos tomou conta do teu coração, e você não consegue enxergar Deus na tua vida. Mas eu estou aqui para te dizer que enquanto existe determinadas situações, pais abandonando filho, mãe abandonando, família, amigos, no trabalho, em todas as áreas, eu quero dizer que se acontecer isso, Deus não te abandonará. Deus não abandona a tua vida, Deus cuida de ti. Entrega a tua vida a Ele e Ele cuidará do teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele cuidará de ti. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, que Cristo Jesus possa falar melhor aos vossos corações. Quem sabe você se sinta assim, abandonado e rejeitado, mas eu quero dizer que nessa noite Deus pode mudar o quadro da tua vida. Não só mudar esse quadro de rejeição, de trauma, de ferida na tua alma, na tua carne, nesse histórico de vida que você tem carregado, mas Ele quer trazer libertação e salvação para a tua vida. Ele quer salvar a tua alma. A tua alma tem um valor imenso para o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele quer te chamar de filho. Ele quer ter um relacionamento com você como você nunca teve, com a sua mãe biológica, com o seu pai biológico. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer cuidar de ti e o nome dEle ser glorificado na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, passo a palavra para o pastor Milton, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida e entrega o teu caminho a Ele. Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida e o nome de Deus ser glorificado. Amém. Amém. Louvado